Olá, bem-vindo a mais um devocional da nossa série devocional, o Advento. Meus amigos, já fazem 17 dias que nós nos encontramos aqui no calendário do Advento, orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, vendo as promessas que apontavam para o Messias e a realidade que é tê-lo hoje, e como o Evangelho nos desafia a posturas, posicionamentos e passos de fé em direção àquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Ontem o nosso devocional teve como tema Fiéis no Pouco. Como o Senhor nos ensina a ser fiel nas pequenas coisas, e como exemplo a gente falou sobre os pastores que estavam nas regiões próximas de Belém, quando Jesus Cristo nasce e o anjo do Senhor aparece avisando a eles que a promessa se cumpriu, que nasceu o Salvador, e eles vão em direção a Jesus e são os primeiros a verem Jesus. Eles são os primeiros a contemplarem o Deus encarnado, lógico, depois de Maria e José. Mas eles são as primeiras pessoas da fila a verem Jesus. Homens que talvez nós só conheceremos na eternidade. Nós não sabemos exatamente o porquê Deus os escolheu, mas uma coisa é fato. Deus os escolheu. E eu acredito que muito disso trouxe segurança ao coração de Maria e de José. Porque eles chegam para falar sobre o Messias, Maria e José não tinham falado com ninguém acerca dessa promessa. Então eles são como uma confirmação de aquilo que Deus fez. Esses pastores nem sequer têm seu nome mencionado nos evangelhos. Já parou para pensar nisso? São homens que simplesmente creram no que Deus falou e caminharam em direção ao que o anjo tinha falado. E ainda dentro dessa passagem que envolve o encontro dos pastores com Jesus. E o tema do nosso devocional hoje é fé sem hesitação. E hoje nós vamos ler duas porções das Escrituras. Eu vou pedir para você abrir. Primeiro, Lucas 2, do 15 ao 20. E a segunda porção que nós vamos ler é Provérbios 3, do 5 ao 6. Lucas 2, do 15 ao 20 diz: Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E Provérbios 3, do 5 ao 6 diz: Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pense no momento em que você ouviu uma palavra de Deus. Seja uma promessa, seja uma confirmação, seja uma direção, seja uma convicção interior. Talvez que você deveria ter tomado uma posição ou que você deve fazer algo diferente agora. Imagina uma palavra de Deus que ela desafia o teu coração. A pergunta é: qual foi a tua reação imediata à palavra de Deus? Qual foi a primeira resposta que você deu ao ouvir aquilo que Deus pediu a você? Você obedeceu prontamente o que Ele disse a você, ou você parou para ponderar o que o Senhor falou, quanto isso vai custar, o que é que eu tenho que fazer? Ou você realmente ouviu aquela palavra de Deus e andou em direção a ela? E mais, será que ao ouvir a palavra de Deus, em algum momento eu parei e me questionei: meu Deus, será que realmente foi uma palavra de Deus? E não se preocupe, todos nós já passamos por isso em algum momento. Todos. Se você não passou, pode ser que você ainda vá passar. Deus queira que não. Mas talvez você vá passar por isso. É muito comum que nós duvidemos de nós mesmos, dos nossos ouvidos. Duvidemos do que Deus falou para nós. E isso é um problema. Porque nós precisamos discernir a voz de Deus. E esse conhecimento do que o Senhor tem falado vem por meio das Escrituras e do Espírito Santo que nós habita. Nós precisamos estar cada dia mais sensíveis ao Espírito Santo. Mas, olha que interessante, em Lucas 2, quando os anjos anunciaram aos pastores que o Messias era nascido, a Bíblia diz que eles falam: vamos lá e ver o que aconteceu. E eles correram. Eles correram. E eu acho isso interessantíssimo.
Eles ouvem aquela palavra e dizem, vamos lá, vamos ver, e saem correndo. Eles deixam tudo e saem correndo em direção àquela cena. A gente está falando de pastores que ouviram a palavra do anjo e prontamente obedeceram, prontamente disseram sim. Lembra daquele devocional que a gente falou sobre quem dirá sim? Eles disseram sim, eles correram em direção. E a Bíblia diz que ao chegar lá eles se alegraram e louvavam, adoravam a Deus. E quando eles voltaram daquele lugar, por onde eles passavam, eles anunciavam. Nós podemos dizer que foram os primeiros evangelistas ali. Foram os primeiros a ouvirem aquela boa nova do nascimento do Messias e anunciarem. Eles saem por todos os lugares falando sobre essa notícia, que não mais era testemunhada a partir daquilo que eles ouviram dos anjos, mas aquilo que os seus próprios olhos viram. A Bíblia diz que ao chegar lá eles encontraram Maria, José e o bebê envolto e deitado numa manjedoura. Ao invés de permanecerem no mesmo lugar, permitindo que a dúvida e os questionamentos crescessem em seu coração, eles correm em direção à palavra de Deus e prontamente obedecem àquela palavra, indo em direção ao que o anjo havia falado. E isso, meus irmãos, revela uma grande fé. Isso revela um coração que decidiu crer naquilo que Deus falou e prontamente obedecer. Naturalmente, pode ser que eles tinham questões bem humanas, questões que naturalmente nos preocuparia. Por exemplo, o que vamos fazer com o rebanho? Será que devemos falar com os nossos parentes antes? Será que nós estamos vestidos apropriadamente para encontrar o Filho de Deus, o Rei da Glória, o Salvador? Será que eu estou limpo o suficiente? Será que eu tenho que tomar um banho antes de ir lá? Será que eu tenho que fazer algo? Não. Eles só ouviram e obedeceram. Os evangelhos não mencionam que eles fizeram alguns questionamentos. Não. Eles simplesmente foram em direção. Então qual é a nossa lição hoje? O que essa passagem da palavra, ela nos desafia? Nós somos desafiados a termos essa mesma postura de fé, de abraçar a palavra e decidir crer naquilo que Deus já falou para nós. Quando nós hesitamos em fazer a vontade de Deus, nós abrimos espaço para que o medo, a dúvida, para que os questionamentos entrem no nosso coração e façam morada ali. Isso é muito real. Já percebeu? Veja esse exemplo. Você recebeu uma palavra de Deus. Assim que você recebe uma palavra de Deus, a reação do seu coração é glória a Deus, amém, Jesus, amém. E a gente chora, e escreve, anota, grava o áudio ali para não esquecer. A gente começa a registrar aquilo porque o nosso coração está fervendo por aquela palavra. Só que com o passar dos dias, quando nós não respondemos prontamente aquela palavra, aquilo começa a gerar dúvida. E passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, uma semana, um mês, às vezes um ano ou mais. E a gente já está se questionando, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu ouvi certo? Será que realmente era de Deus? Aí a gente começa a entrar num caminho de, eu criei naquela palavra, mas será que realmente eu deveria ter crido naquela palavra? Porque as coisas não estão vindo como eu esperava, não está acontecendo na velocidade que eu queria. E aí é só você voltar alguns dias atrás aqui nos nossos devocionais e ler o Jesus que quebra as nossas expectativas. O bom é que todos os devocionais estão conectados um com o outro. Então a gente está criando um ecossistema de palavras aqui. Então eu já consigo fazer esse tipo de coisa. Olha, sobre isso, volta no dia tal. Sobre tal dia, vai no dia tal. E é isso. Se você perdeu algum dia, volta lá. Eu te desafio. Entra na nossa playlist, o Advento, e vai lá e ouve cada uma daquelas palavras. Deus com certeza vai falar com você. Mas voltando, sempre que você ouvir uma orientação do Senhor, obedeça a sua direção. Siga aquilo que o Senhor tem falado. Porque o melhor guia que a gente poderia ter é o Senhor. O Senhor não só escreve a história, como Ele conhece tudo o que vai acontecer e Ele sabe o final dela. E Ele tem preparado o melhor para nós. Nós lemos lá em Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não tente usar como uma argumentação para com Deus a ideia do não, Jesus, mas eu preciso parar aqui, eu tenho que ver o que é que eu vou fazer, como vai ser. Não estou dizendo que você vai agir irracionalmente, não. Você vai julgar a profecia, mas não é ponderar no sentido de, ai, mas e se, não, mas e, não. É o, tá, o que é que eu vou abrir mão aqui agora para poder viver isso? Tá, que passa, eu vou tomar agora, vou fazer isso aqui. Você começar a se mover em direção à palavra de Deus. Aí às vezes a gente tem uma palavra de Deus, por exemplo, para, sei lá, construir algo.
Talvez você sonhe há muito tempo em abrir um negócio. E você está sempre dizendo a Deus, não, mas quando eu tiver isso, mas quando isso, mas quando aquilo. Meu irmão, o que é que você está fazendo agora para isso? Se você não tem dado passos práticos em direção a essa palavra de Deus, isso vai ser sempre apenas um projeto, isso vai ser sempre apenas um plano no papel. Mas o Senhor te convidou a confiar sem hesitação, a crer e depositar a sua esperança em Jesus e jogar fora o teu plano B. A verdade é que a gente, mesmo tendo uma palavra de Deus que deveria nos dar segurança sobre o amanhã de Deus para nós, a gente está segurando um plano B aqui atrás. Ó. Então a gente está dizendo, vou fazer a vontade de Deus, mas caso não dê certo, eu já sei o que fazer. Meu irmão, a fé nos convida a jogar fora o plano B. Plano B, C, D, E, F, joga fora. Pega esses outros planos que você tem e joga fora, crendo que o Senhor está falando. Amém? Porque o Deus que te chamou, Ele é fiel para te levar até onde Ele deseja. O texto continua dizendo assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Caminhos e veredas são sinônimos para a mesma coisa. Caminho e vereda é caminho, ok? É uma estrada, por exemplo. É uma via. Então, quando a Bíblia diz reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará, Ele está falando sobre caminhos que não estão endireitados agora. Então são caminhos que eu estou passando que talvez sejam caminhos tortuosos, caminhos pedregosos, caminhos que são difíceis de se cruzar. Mas a Bíblia diz, reconheça o Senhor nos caminhos e Ele endireitará suas veredas. O que isso significa? Que no momento em que eu perceber Deus na minha jornada, tudo vai entrar no lugar? Não. Significa que quando eu estiver passando pelos caminhos difíceis e eu lembrar o propósito de Deus para mim através desse caminho, aquele caminho daquela forma vai fazer sentido. Por quê? Porque agora foi endireitado. O caminho é endireitado porque você começou a perceber o propósito de Deus através daquele caminho, entende? Então agora aquilo que era uma loucura aos olhos do mundo, meu Deus, fulano está passando por isso e por aquilo, você começa a parar para pensar, não, mas eu sei que Deus está comigo. Lembra da jornada da ovelha lá em Salmos 23, ela começa num pasto verdejante, depois ela vai passando por uma vereda reta, depois ela passa pelo vale da sombra da morte. O Salmo 23, ele é o percurso da ovelha com o bom pastor. Então, cada caminho ali apresentado, depois você lê o Salmo 23 nessa perspectiva, talvez você nunca tenha lido dessa forma, e você vai ver que é uma jornada, o bom pastor levando essa ovelha, é a ovelha contando a história do começo ao fim. Então, que a gente venha crer como esses pastores e responder prontamente aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Quando medo e insegurança tentam se instalar no nosso coração, isso não condiz com a vontade de Deus, porque medo e insegurança não provém de Deus. Então, quando você ouvir um direcionamento de Deus, por exemplo, de abençoar o teu irmão, meu irmão, creia tão somente, porque a tua carne e o diabo não querem que você cumpra a vontade de Deus. Quem quer que você ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é o próprio Deus. Harrison, então, como discernir o que Ele quer para mim? Conhecendo a sua palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus e não se estribar no próprio entendimento. Não podemos nos apoiar na sabedoria humana, no conhecimento terreno, mas na sabedoria lá do alto. Nós precisamos da sabedoria do alto. Como um desafio para você sobre a sabedoria do alto, sabedoria terrena, leia a carta de Tiago. Você vai ver como Tiago fala sobre a necessidade de buscarmos e pedirmos a Deus sabedoria do alto. E a Bíblia diz que o Senhor dará tudo o que o pedir. Então que hoje, nesse período de advento, nesse 17º encontro, você confie que o Espírito Santo te capacitará a cumprir a vontade de Deus. Só responde sem hesitação em direção à palavra do Senhor. Saiba que a maior parte, a parte pesada, Cristo já pagou no Calvário. Hoje, a tua parte, em obediência à palavra de Deus, é crer. Decida hoje mover-se em fé em direção à palavra de Deus, independente das circunstâncias. Decida hoje viver uma fé sem hesitação. Amém? Então eu queria orar com você. Queria que você colocasse sua Bíblia para o lado, seu caderno de anotação aí para o lado e que você inclinasse sua cabeça. Queria orar com você. Amém? Pai, obrigado pela tua paciência comigo, Senhor. Quanta graça e misericórdia eu tenho provado de ti, Senhor. Perdoa-me
pelos momentos em que hesitei, quando o Senhor falou comigo: eu não quero lutar contra ti, Senhor, escolhendo a minha própria vontade. Eu quero seguir o teu plano para a minha vida e fazer o teu querer. Fortalece a minha fé, Senhor, e ajuda-me a responder prontamente quando eu ouvir de ti. Eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que o Espírito Santo nesse dia aumente ainda mais tua fé e que você possa confiar no Senhor sem hesitar. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, no nosso próximo encontro no Devocional Advento.